Bom, continuamos então com a aula 6. Este seria o segundo vídeo, no qual vamos falar sobre o teorema da recursão, né? Aqui está escrito, terminamos o capítulo com, mas na verdade é falso, né? Depois do teorema tem ainda um tema, que seria a aritmética dos números naturais, uma coisa que todo mundo está esperando, né? Definimos os números naturais. E aí? Como que a gente soma? Como que a gente multiplica? Como que a gente faz exponenciação? Bom, a exponenciação eu vou deixar por conta de vocês na lista de exercícios, mas a gente vai definir soma e produto e vocês vão demonstrar as propriedades na lista de exercícios. Mas para poder definir a soma e multiplicação e exponenciação, a gente precisa do que se chama o teorema da recursão, né? Vamos ver o que diz o teorema. Seja x um conjunto, g uma função de x em x, pequeno x um elemento do conjunto x. Então, existe uma única função f, vamos chamar de f, dos naturais em x, que satisfazem f de 0x e f do sucessor de x, e f do sucessor de n, para todo n natural, é igual a g da imagem do enésimo elemento. É o que comumente a gente chama de recursão, certo? É lógico que eu não posso, aqui não podemos, por exemplo, ainda não temos soma, produto, etc., para poder ver como que isto funciona, mas em princípio, isto aqui são as sequências de recorrência, certo? Então a função g, por exemplo, é como se a gente tivesse uma sequência x0, x1, x2, etc. g de x0 e x1, então como encontramos o próximo? A partir do anterior. g de x1 e x2, como encontramos o próximo? A partir do anterior. E assim vai, né? Então a gente pode imaginar sequências dessa forma, e isto aqui justamente nos diz que 0 é enviado em x0, 1 é enviado em x1, etc, etc, etc. É isso que acontece na realidade, certo? G é uma função de x em x. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente conhece a soma de números reais, tudo bem, senão a gente não. Ok? Então, digamos assim que x é enviado em x mais 1, certo? E eu começo, claro, este é um x qualquer, não é este x que está aqui, né? E eu chamo f de 0 que seja 3, né? E f definido desta forma. Então, quanto vale f de n? Bom, então, isto aqui está dizendo que f de n mais 1 é g de f de n, ou seja, f de n mais 1, né? Vejam, f de 0 igual a 3, f de n mais 1 é f de n mais 1, então aqui vemos que realmente isto aqui corresponde ao que chamamos de fórmulas de recorrência, né? Então é a mesma coisa, só que escrito da forma que a gente está fazendo, né? De forma abstrata, correto? E então esta função é simplesmente f de n é igual a n mais 3. Seria esta a função no final das contas, né? Porque f de 1 vai ser f de 0 mais 1, que é 3 mais 1. f de 2 vai ser f1 mais 1, que é 4 mais 1, e assim por diante. Ou seja, f de n é n mais 3, certo? Então, este teorema, claro, ele não fala como que a gente consegue calcular a função f, ou como a gente encontra. Ela fala que existe uma única função f que satisfaz estas duas condições. Ou seja, o teorema da recursão, ela nos diz que a gente pode fazer recursão. As sequências de recorrência e tudo mais, todas essas coisas, são coisas que a gente pode demonstrar que elas realmente existem, graças a este teorema. E na verdade este teorema é básico, fundamental, para poder definir soma, produto e exponenciação de números naturais. Veremos isso mais na frente, mas por enquanto vamos demonstrar a existência desta função, né? Obviamente, alguns podem pensar, bom, podemos dizer assim, suponha que se, vamos supor que f de n existe, então definimos f de n mais,
igual a G de f de n, então vai existir, certo? Fazer um tipo de teorema de indução, mas isso partiria do fato de que f já existe, né? A gente estaria demonstrando que f satisfaz uma certa condição, sendo que ela já existe. Na verdade, a gente vai utilizar o teorema da indução para demonstrar a unicidade da função f. Aí tudo bem. Mas a existência, a gente tem que ter uma construída utilizando os axiomas que nós temos à disposição, certo? Então é isso que vamos fazer nesta demonstração. Existem, na verdade, duas demonstrações, né? Podemos construir outro conjunto, um conjunto de funções e fazer uma união dessas funções, que também dá certo. Talvez eu deveria colocar isso na lista de exercícios, mas já foi, né? Enfim, pelo axioma de separação, na prova, no teste, sim, no teste, boa ideia. Ok, pelo axioma da separação, né, a gente define um conjunto C de relações, né, porque pertence ao conjunto das partes dos naturais vezes x. Isso quer dizer que, na verdade, o conjunto de elementos R contidos aqui dentro, mas a gente precisa escrever assim, né, para poder utilizar o axioma da separação, né, que satisfaz estas condições. Então, são relações dos naturais em x que justamente satisfazem estas duas condições, né? 0x está em R, né? Isto aqui, na verdade, se R fosse uma função, eu diria R de n mais é igual a g de y, que é R de n, que é exatamente esta condição que está aqui. Claro que a gente, então, escreve como pares ordenados, então seria desta forma, porque, em particular, R não é necessariamente uma função, é uma relação, certo? Então, o conjunto C é o conjunto de todas as relações que satisfazem estas condições. Ou seja, o conjunto C é o conjunto de relações que satisfazem estas condições. E queremos achar uma delas que seja função, né? Essa é a ideia. Ok, né? Veja, né? Para todo n e para todo y, se o par n e y está em R, em particular isso significa que o n vai estar em x e o y vai estar em x, certo? Porque a relação está contida aqui dentro. Então, se n e y pertence a R, é porque cada uma das coordenadas já está aqui dentro. Então, não precisamos para todo n e para todo y. Se n está nos naturais e y está nos naturais, então acontece tal coisa. Não é necessário, já que isto aqui diz tudo já nos diz toda essa informação, né? Então, justamente, se a imagem de n é y, a imagem do n mais vai ser g de y. Estou falando de imagem, mas na verdade é uma das imagens, já que R é relação, né? Não se trata de uma função, por isso que escrevemos isso da forma como pares ordenados, né? Então, pelo axioma da separação, este C é um conjunto. A gente tem claramente que ômega, quer dizer, os naturais vezes x, é um elemento de C. Por quê? Obviamente, aqui na verdade deveria ser ômega vezes x, né? O par 0x está aqui dentro, é um par. E se eu tenho que ny está em ômega vezes x, né? Isso quer dizer que n está em ômega, y está em x, e portanto n mais está em ômega e g de y está em x, e isto aqui também pertence a este conjunto. Ou seja, estas condições são satisfeitas para o conjunto todo, né? Temos uma relação que é tudo, mas podemos ir tirando elementos. E a ideia é essa. Então, isso quer dizer que C é diferente de vazio, e pelo teorema da interseção a gente pode fazer a interseção dos elementos de C, ou seja, a interseção de C, certo? Existe esta interseção, então. Devemos provar o seguinte, que f é uma função, ou seja, se f é interseção de C, f é função dos naturais em x, e que f pertence a C. São as duas coisas que devemos provar, né? F pertence a C significa que f é uma relação que satisfaz aquelas duas condições, né? Em particular, se f é uma função de n em x, e f pertence a C, f é a função que a gente está procurando, né? Se f é uma função dos naturais em x, e o fato de f pertencer a C implica que f é uma função que satisfaz as condições que nós temos do teorema. Foi o que acabamos conversando bem no início sobre essas condições que estão na definição do conjunto C. Estar em C significa satisfazer as condições que a gente quer que uma função satisfaça. Então, todas as relações que estão em C satisfazem aquelas condições, mas se a gente prova que este f que a gente construiu é função, então essa função é a função que a gente está procurando. E claro, depois de provar isso,
precisamos provar ainda que f é única. Mas a primeira coisa, então, que precisamos provar são estas duas coisas. Vamos começar provando que f está em C e depois que f é função, ok? Então vamos lá. Llevamos 10 minutos, que é rápido, né? E ainda não fizemos nada, né? Da demonstração, só fomos explicando as coisas. Bom, se f é igual à interseção de C, então f está contido em n vezes x, já, obviamente, né? Já que n vezes x é um elemento de C, então quer dizer que todo elemento de f está em todos os elementos que estão em C, em particular ele está aqui, portanto f é subconjunto deste conjunto, então f está aqui, né? É a primeira condição que nós queremos para provar isto, né? Bom, nós sabemos que o par 0x está em R para todo R no conjunto C, então 0x está na interseção de todas essas relações, ou seja, 0x pertence a f. Agora, suponha que um par NY pertence a f, né? Isso quer dizer que esse par NY pertence a R para todo R em C, né? E pela definição de C, se NY pertence a R, N mais G de Y também pertence a R, né? E isso vale para todo R em C, porque para todo R em C temos isto, então para todo R em C temos isto. E se temos este par pertence a R para todo R em C, então quer dizer que este par está na interseção dos elementos de C, ou seja, temos isto daqui. Conclusão, então, f pertence a C. Provado o que nós queríamos provar. Então, com isso nós sabemos que f é uma relação que satisfaz as condições do teorema. Queremos provar agora que, na verdade, f é uma função dos naturais em x. E então a gente terá provado o que queríamos. Faltaria só unicidade, né? Bom, provemos que f é função dos naturais em x. E para isso vamos utilizar o teorema de indução, né? Provando que para todo n vale P de n. Que é isso? Que é P de n, essa propriedade? A propriedade P de n vai ser, existe um y, tal que o par ny pertence a f, e para todo z, se n está em f, então z é igual a y, né? Em outras palavras, f seria uma função de n dos naturais, né, em x. Bom, vejamos, né? P de n diz que para este n existe um y, tal que o par ny esteja em f, e que não existe outro z, tal que o par nz esteja em y, certo? É isso que estamos dizendo aqui. Ou seja, justamente, f é função, né? A gente bastaria então escrever para todo n P de n, para todo n, se n está em ômega, se n está nos naturais, então P de n, certo? Isto aqui quer dizer f é função dos naturais em x. Em x porque, claro, se ny está em f, como f é subconjunto deste conjunto, então obviamente a imagem está contida em x, né? Por isso que se a gente provar que para todo n nos naturais vale esta propriedade, ou seja, isto daqui, estaremos provando que f é uma função dos naturais em x. Bom, provemos P de 0, né? Obviamente 0x pertence a f. Por quê? Porque 0x pertence a R para todo R em C. Ah, viva! Agora suponha por absurdo que existe um z diferente de x, tal que 0z também pertence a f. Ou seja, vamos supor que f é uma relação, mas que não é função. E vamos considerar a relação, né, f menos esse elemento, certo? Provemos que R pertence a C. Obviamente, o que devia ter escrito primeiro de nada está aqui, que 0x pertence a R, não? Obviamente. Por quê? Porque 0x é diferente de 0z. Certo? Então, a primeira propriedade é satisfeita. Agora, suponha que um par NV está em R. Então, quer dizer que NV pertence a F. Por quê? Porque R está contido em F, né? Então, está em R, então estaria em F também. Agora, como F está em C, temos que este par está em F. Agora, o sucessor de n nunca é diferente, nunca é diferente, é sempre diferente de zero, né? É um axioma de Peano. Portanto, este par não pode ser o par 0z que eu tirei de f para construir R. Isso significa que este par pertence a R. Ou seja, acabamos de provar que isto de aqui implica isto de aqui,
e isto daqui. Ou seja, R satisfaz as condições de pertencer a C. Vai haver bastantes erros aqui, hein? Então, R pertence a C. Bom, o que implica, né, como F é a interseção dos elementos de C, F está contido em R, mas isso é impossível, absurdo, né? F é igual a R, perdão, F é subconjunto de R, sendo que R é igual a F menos 0Z, é impossível, né? Então, isso quer dizer que P de 0 é verdade, ou seja, a imagem de 0 é X e não tem mais ninguém, mais nenhum outro par com primeira coordenada 0 em F, ok? Na relação F. Bom, seja N um número natural, e vamos supor que P de N é verdade, né? Ou seja, que existe um único Y, tal que NY pertence a F, certo? Bom, como F está em C, obviamente este par aqui pertence a F. E temos que provar que G de Y é único para N+, né? Para o sucessor, justamente queremos provar P de N+, né? Queremos provar isto. Bom, então por absurdo, vamos supor que existe um Z que é diferente de G de Y, que é tal que este par está em F. E de novo a gente faz a mesma construção que antes para 0, né? R vai ser F menos este par. Esse par que está aqui, né? Provemos que R pertence a C. Como N0 é diferente de 0, então o par 0x está em R, de qualquer forma, né? Porque o par 0x está em F. Eu tirei um elemento que não é este. Então, este elemento continua estando aqui neste conjunto, em R. Agora, vamos supor que um certo par MV está em R. Como F está em C, e R é subconjunto de F, então M mais G de V está em F. Certo? Se M for diferente de N, então M mais é diferente de N mais, e nesse caso, isto aqui é diferente deste par. Certo? Isso prova que M mais G de V estaria em R. Ok? Porque R é justamente F menos este elemento. Eu tirei este elemento, mas este aqui é diferente daquele que tirei, então este que estava em F continua estando em R. Ok, mas isso é se M for diferente de N. E se M for igual a N? Pela hipótese indutiva, temos P de N, né? Então, quer dizer que se MV, P de N quer dizer que, então, M é N, né? Pela hipótese indutiva, se NV está em F, então NV necessariamente tem que ser igual a NY, né? Mas a gente sabe que Z é diferente de G de Y. Então, o sucessor disto, né? Já que V é igual a Y, temos G de V igual a G de Y, teríamos isto, que é diferente de N mais Z. Não sei se vocês se perderam, eu me perdi. Espera, deixa eu ver de novo. Vamos lá. Bom, o que acontece se M é igual a N? Né? Pela hipótese indutiva, né? Se eu tenho que o par MV está em F, ou em R, né? Se isto está em R, que está contido em F, então MV está em F. Só que o M é N desta vez, então seria o par NV está em F e o par NY está em F. Isso implica que, na verdade, este par é igual a este par, ou seja, V é igual a Y. Eu devia ter escrito com mais detalhes. V é igual a Y. Certo? Mas Z é diferente de G de Y. Né? Agora, a gente tem, então, que se NV ou NY está em F, né? N mais G de Y também está em F. Certo? Mas, obviamente, isto aqui é diferente do par N mais Z. Porque a gente falou, né? O par N mais Z é um par que está em F. Vamos supor, né, que está em F, sendo que Z é diferente de... Onde estamos? Isso. Mas não, mas espera aí. É 0x está em F. Ah, sim, F é este par. Ah, aqui está. F satisfaz as condições do teorema, né? E temos que N mais G de Y está em F, e vamos supor que temos um N mais Z que está em F também, então tiramos esse elemento de R,
Já, agora sim. Né? E vamos provar que R também satisfaz as condições de estar em C. Certo? Bom, se M igual a N, bom, se M igual a N, né, o fato é que eu teria que NV e NY estão em F, certo? Porque ambas estão, porque NV é o elemento que está em R, que está contido em C, mas isso implica que V é igual a Y, né? Então, quer dizer que N mais G de Y, claro, está em F, né? Nós temos que N mais Z também está em F, né? E, claro, estes dois elementos são diferentes porque Z é diferente de G de Y, né? Então, nós temos N mais G de Y é diferente disto. Mas então, N mais G de Y, se é diferente deste elemento que está em F, e eu tirei este elemento para construir R, então este elemento que está aqui também está em R de qualquer forma, né? Porque é diferente deste daqui. Ou seja, R é um elemento de C, ou seja, a gente consegue provar que se um par está aqui, este aqui também está aqui, que é justamente a condição de estar em C, juntamente com a propriedade 0x estar em R, esta daqui. Bom, isso prova então que R pertence a C, mas nós temos que F está contido em R, R é igual a isto, e de novo nós temos uma contradição, é impossível. Então, a contradição é pensar que existe um Z satisfazendo que isto pertence a F, o que significa que P de N mais é verdadeiro, né? Então, pelo teorema, a gente provou o teorema de indução finita, nós temos que isto é válido para todo N em ômega, ou seja, em outras palavras, que F é função de N dos naturais, né, em X. Vamos a provar a unicidade de F. Então, suponha que existe um H que também satisfaz estas condições, né, as mesmas condições de que F, e vamos provar que F é igual a Y. Vamos utilizar o teorema de indução finita. É simples, né? Perdão. Nós temos que F de 0 é igual a H de 0, certo? Porque é igual a X, por hipótese. E vamos supor que para um N em ômega temos que F de N é igual a H de N. Então F de N mais é igual a isto, por uma propriedade que F deve satisfazer, né? Que é igual a isto, porque F de N é igual a H de N, e isto é igual a isto, porque H satisfaz aquela condição. Então, pelo teorema de indução, então nós temos isto também, se isto acontece. Isso significa que, pelo teorema de indução, para todo N em ômega, F de N é igual a H de N. Isso quer dizer que F é igual a H, porque para todo N no domínio, eles têm a mesma imagem, então é o mesmo conjunto de pares ordenados. E isso então demonstra o teorema da recursão.